Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna, da Unifesp. Hoje a gente começa a ver a segunda meditação. Eu vou fazer mais ou menos como eu venho fazendo, vou comentando o texto, e conforme eu comento o texto, eu vou explicando algumas coisas da filosofia do Descartes, tentando extrair do próprio texto algumas informações e algumas análises, e às vezes indo além do texto, né? Para que vocês entendam. A primeira coisa que eu queria observar é que essa segunda meditação, ela é, de um certo ponto de vista, muito diferente da primeira, embora o Descartes comece apresentando uma continuidade, quer dizer, ele retoma logo no primeiro parágrafo a meditação primeira, que ficticiamente ele fez no dia anterior, como eu já insisti, na verdade ele pede que a gente fique meses, né, pensando e meditando, porque se trata de implantar um hábito, né, uma nova maneira de pensar, e isso não se faz da noite para o dia, né? É algo que exige reflexão, maturação, né? Que isso vá sendo incorporado. No entanto, a primeira meditação ela é apenas metódica, isto é, ela não estabelece nenhuma verdade, ela, de alguma maneira, ela pavimenta um caminho para a verdade, e a segunda meditação, então, vai estabelecer a primeira verdade do sistema cartesiano na ordem pela qual se deve pensar, né? E isso é dito no segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo fala que para mover o mundo ele precisa de um ponto fixo, um ponto seguro, e é esse ponto fixo e seguro que vai ser encontrado aqui na segunda meditação, né? Então eu não vou me demorar muito aqui nos detalhes desses dois primeiros parágrafos, basta dizer isso. Ele retoma a primeira meditação e ele então vai tentar descobrir uma primeira verdade para a sua filosofia. Essa primeira verdade vai servir de fundamento, né? Nós vamos ver que na terceira meditação haverá uma segunda verdade, que também é o fundamento, e dependendo do ponto de vista, essa primeira verdade que vai ser estabelecida na segunda meditação, ela é, na ordem das razões, a mais importante, porque é a primeira, aquela que vai permitir mover o mundo, ou até lá para a sexta meditação, redescobrir verdades a respeito do mundo, né? Reestabelecer as ciências agora bem fundamentadas, né? E distinguindo claramente o que é verdadeiro a respeito do mundo e o que não é verdadeiro a respeito do mundo, né? E do ponto de vista, digamos assim, não daquela pessoa que está meditando, né, do caminho que vai sendo instituído por uma ordem de razões, né, a ordem de razões pelas quais nós devemos passar se nós formos filosofar corretamente. Mas do ponto de vista das coisas, a primeira verdade será aquela que é provada na terceira meditação, que é a da existência de Deus. Portanto, há uma inversão, digamos assim, entre a ordem pela qual nós devemos filosofar, né, e outra seria a ordem da própria filosofia, uma vez que nós falamos das verdades a respeito do mundo. Desse ponto de vista, a gente começa com a verdade da existência de Deus, mas já estou me adiantando, isso é a terceira meditação, nós ainda estamos no começo da segunda, né? E então se trata justamente de descobrir alguma verdade, né? Qual é essa verdade, né? O parágrafo 3 se encarrega de fazer uma sugestão, né? Bom, dado tudo que a gente passou na primeira meditação, né? Aquelas dúvidas todas que foram sucessivamente e de maneira progressiva, né? Atingindo todas as nossas crenças, pode ser, então, que a única verdade que a gente tem é a verdade de que não há nada certo,
de que nada é certo, né? Ou que tudo é duvidoso, né? Veja, aqui então, eu gostaria de fazer uma pausa, porque na meditação anterior, embora eu não tenha comentado com vocês muito longamente, o resultado parecia ser a suspensão do juízo. E a suposição de que tudo era falso era apenas uma suposição, como eu sugeri, psicológica, no seguinte sentido: é preciso levar em conta que o ser humano não é composto única e exclusivamente de uma razão, mas ele tem um corpo, tem sentidos, tem imaginação, tem hábitos, né? Tem paixões, emoções, e, portanto, não basta você ter raciocínios para estabelecer uma posição, né? Então, num certo sentido, o resultado da primeira meditação deveria ser a suspensão do juízo, né? A gente não sabe se as coisas se as nossas crenças são verdadeiras ou falsas. Nós vamos supor que elas são falsas, né? O resultado racional seria: não podemos nem afirmar nem negar as nossas crenças, nós temos razões para suspeitar que elas são duvidosas e, mesmo assim, do ponto de vista, digamos assim, da probabilidade, é muito mais provável que eu não esteja dormindo, que eu esteja acordado, né? Mas, no entanto, aqui nesse terceiro parágrafo da segunda meditação, o Descartes aventa uma hipótese um pouco mais forte, né? Dizer que nada é certo poderia ser uma verdade. Poderia ser a única verdade que a gente tem. Veja, o texto é cuidadoso, o texto fala talvez, né? Então, o que eu quero chamar um pouco a atenção, e eu já comentei rapidamente aqui com vocês, a primeira meditação retoma argumentos clássicos da história da filosofia que aparecem em vários textos sobre teoria do conhecimento, digamos assim, né? Por exemplo, que aparecem no Teeteto do Platão, um diálogo muito importante do Platão, um diálogo que esteve na base da tradição cética, né? Inclusive da tradição cética dentro da academia fundada pelo Platão, um momento em que a academia retomava os textos aporéticos do Platão e não os textos doutrinários, né? E aí esse diálogo do Platão e Teeteto foi um diálogo muito importante para essa tradição cética dentro da academia do Platão, que foi inaugurada pelo Arcesilau, né? E depois continuada pelo Carneades. Esses argumentos aparecem num livro do Cícero, que se chama justamente, né, sobre os acadêmicos, ou dos acadêmicos, ou simplesmente os acadêmicos, né? E tem também um texto contra os acadêmicos, escritos pelo Agostinho, que é uma crítica detalhada. É um texto que, quando eu li a primeira vez, eu achei meio chato, assim, um texto, algumas páginas brilhantes, mas, de fato, recentemente saiu um livro, um estudo detalhado do Blake Dutton, comparando o Agostinho aos acadêmicos. É um livro muito interessante. É um livro que consegue mostrar que todo o debate é muito rico, né? Uma das ideias principais desse livro, que eu acho que é bastante interessante, é como é que se passa de uma filosofia pagã, onde a ideia de investigação filosófica ela está submetida, digamos assim, ou ela não está submetida a nada. De uma maneira, a investigação filosófica ela é totalmente livre. E, no entanto, quando a gente passa para uma filosofia cristã, para um pensamento cristão, como é o do Agostinho, o Dutton mostra claramente que a reflexão já se faz dentro de certos moldes, os dogmas da religião cristã, que não podem ser questionados e que, de alguma maneira, balizam a investigação. Toda investigação filosófica agora se faz tendo como pressuposto os dogmas religiosos. Então, há uma transformação da própria ideia de investigação filosófica. E esse livro do Dutton é muito interessante porque ele mostra um dos momentos importantes dessa passagem, né? Porque o próprio Agostinho ele começa como um maniqueísta, ele tem uma fase cética
quando ele lê os céticos, ele fica muito bem impressionado, né? Fica impactado. Há um momento de descrença quando ele abandona, né, o maniqueísmo dele, e depois ele aceita a religião cristã. Então, o ceticismo também desempenha, de uma maneira parecida aqui com Descartes, uma etapa fundamental em direção à verdade que ele aceita, né? Mas, então, se na antiguidade a gente tinha, né, o ceticismo pirrônico, o ceticismo acadêmico, esse ceticismo do qual estou falando, né, feito dentro da Academia do Platão, de Arcesilau a Carneades, e até nos primeiros discípulos do Carneades, né, aqui parece que nós vamos ter uma nova concepção de ceticismo emergindo, né, que começa na primeira meditação, né, com essa maneira de duvidar. Como eu falei, o Descartes retoma os argumentos dos céticos antigos, sobretudo desses 3 livros, né, do Teeteto, do Platão, dos acadêmicos, do Cícero, e do Contra os Acadêmicos, do Agostinho, né? Acho que uma leitura rápida desses textos claramente mostra as fontes do Descartes, né? Mas aqui tem essa transformação, né, em que, aparentemente, o ceticismo passa a ser definido como aquela doutrina para a qual tudo é duvidoso ou nada é certo e, portanto, não sabemos nada, né? Nenhum dos céticos antigos defendeu isso. Nenhum dos céticos antigos, inclusive porque isso envolve uma contradição meio óbvia, que toda vez que eu dou aula, né, ou qualquer outra pessoa trata desse assunto, vem a primeira objeção, né? Bom, se você diz que você não sabe nada, então você sabe alguma coisa, né? Você só sabe que nada sabe. Não teria sido essa a posição do Sócrates? Aparentemente, o Sócrates teria dito algo um pouco mais, menos claramente autocontraditório. Ele teria dito algo do tipo: eu tenho consciência, ou estou consciente, algo assim, né, de que eu não sei nada, né? Então, dizer só sei que nada sei é contraditório, porque então você sabe alguma coisa, né? Agora, você dizer que está consciente de que não sabe nada, né, é outra história, né? Você não está dizendo que é uma verdade, que você sabe isso, né? Mas aqui, no texto do Descartes, aparece essa ideia, né? O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Há alguma verdade? Talvez nenhuma outra coisa, isto é, talvez nenhuma outra verdade, a não ser que não há nada no mundo de certo. Quer dizer, que nada é certo, né? Então, o ceticismo passa a ser entendido como uma tese negativa, né? Os céticos antigos negaram isso. Claramente, eles evitaram uma certa contradição, né? Aqui aparece essa ideia. Então, a gente vai ler filósofos contemporâneos, quer dizer, contemporâneos não do Descartes, nossos contemporâneos hoje. Em geral, o ceticismo é entendido dessa maneira, como eu estava falando para vocês primeiro, né? Tudo é duvidoso, nada é certo, não conhecemos nada, né? Então, essa seria talvez a única verdade, né? No entanto, o Descartes vai adiante, né? E ele começa o parágrafo 4 falando assim: mas, então, como sempre, o mas introduz uma frase adversativa. Então, contra essa possível conclusão cética, né, ou uma, a gente chama também hoje de um dogmatismo negativo, né? Os céticos pirrônicos antigos caracterizavam os acadêmicos, não todos, mas o Carneades e o Clitômaco, como dogmáticos negativos, embora eles não usassem essa palavra, né? Os dogmáticos negativos são aqueles que dizem que é impossível conhecer a verdade, né? Eles têm uma espécie de verdade, entre aspas, que é essa verdade de que é impossível descobrir a verdade, portanto não podemos ter conhecimento, nada é certo, tudo é duvidoso, né? Mas, obviamente, essa não era a posição deles, né? Eles negaram isso explicitamente, né?
O Descartes, então, vai tirar uma outra conclusão, quer dizer, das dúvidas anteriores não se segue, nem como no final lá da primeira meditação, uma espécie de suspensão do juízo, em que a gente não afirma nem nega nada, e tampouco segue essa afirmação de que nada é certo, né? E esse parágrafo 4 é bastante longo, e eu vou comentar aqui ele devagar, estou vendo que o tempo está passando um pouco, mas o foco dessa aula de hoje é o quarto parágrafo, e nós vamos ler ele com calma, o tempo que precisar, né? Eu vou lendo e vou comentando, porque, tal como na primeira meditação, esse quarto parágrafo é uma sequência de argumentos e contra-argumentos, argumentos e contra-argumentos, até que chega uma hora em que um argumento triunfa e não tem mais resposta para ele, né? E isso vai frase por frase, né? Então, se a gente não segue detalhadamente esse movimento, escapa esse estabelecimento da primeira verdade. Lembrem-se que a gente já viu lá atrás que Descartes pretendia uma demonstração absolutamente certa. Então, é aqui que está o argumento, né? Aqui está a reflexão e o raciocínio, em que ele vai estabelecer uma verdade, né? Então, ele começa assim: mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não haverá, quer dizer, então ele reabre a questão, né? Quer dizer, não vamos ficar com essa suposta verdade de que nada é certo, né? Não será que eu posso saber alguma outra coisa? Vamos investigar, vamos procurar se não há alguma verdade que tenha escapado a essa dúvida, que supostamente é a dúvida mais extensa de todas, né? Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Portanto, vejam, aqui uma consideração que ele não fez na primeira meditação. Na primeira meditação, ele tratou sobretudo dos corpos, as crenças baseadas nos sentidos. Por meio dos sentidos externos, nós conhecemos os outros corpos. Por meio dos sentidos internos, eu conheço o meu próprio corpo, né? A imaginação era pensada, sobretudo, como uma representação das coisas corpóreas, tá certo? E a dúvida do Deus enganador, né, depois transformada no gênio maligno, era uma dúvida que incidia sobre o conhecimento da essência dos corpos, isso é, sobre geometria, sobre aritmética, sobre as matemáticas em geral, né? Nada foi dito a respeito de Deus, a não ser como uma ideia que a gente tem, um artifício para suspender as coisas. Em nenhum momento foi colocada a dúvida para atingir a nossa própria crença. Quer dizer, apareceu, como a gente viu, né, na forma de um dilema em que, acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, né, nós podemos errar de maneira sistemática. Portanto, a ideia de Deus não desempenhava um papel essencial naquele argumento, né? Mas aqui não. Aqui agora o Descartes está considerando se a crença na existência de Deus é uma verdade ou não é uma verdade. Veja como ele passa rápido por aqui, né? Ele diz: isso não é necessário. Quer dizer, não é necessário que Deus exista, né? Por exemplo, ele supôs lá que o gênio maligno ficava colocando ideias na nossa cabeça, ideias falsas, né? E aí ele fala assim: isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Claro, a gente viu que se tratava de um dilema, né? Tinha o Deus enganador, ou quem sabe, né, no artifício, um gênio maligno. Mas se eu fosse causa, produto, né, de causas naturais, por exemplo, fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe, né, eu então sou capaz de pensar por mim mesmo, e todos esses pensamentos errados foram gerados por mim. Então, não é necessário que a causa do meu ser e, portanto, dos meus pensamentos seja atribuída a algum Deus ou outra potência, né? A um Deus enganador, a um gênio maligno, né? Eu posso ter, quer dizer, eu não tenho razão para supor que nesse momento que Deus exista, né? Eu estou insistindo um pouco nessa ideia porque eu acho que é importante aqui.
Quer dizer, até que ponto Descartes de fato duvidou da existência de Deus? Há argumentos para duvidar da existência de Deus ou não? O que ele diz aqui é que a gente, nesse momento, não tem razão para dizer que Deus existe. Não há nada que necessariamente me leve a postular a existência de Deus. O que é muito diferente, talvez, de duvidar da existência de Deus. Né? Você ter argumentos que cheguem à conclusão de que nós não podemos, talvez, conhecer Deus. Que a ideia que nós temos de Deus, ou as ideias que nós temos de Deus, são ideias inadequadas. Quer dizer, algumas religiões são monoteístas, outras são politeístas. Uns pensam Deus de uma maneira, outros pensam Deus de outra maneira. Uns acham que Deus é uno, outros acham que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Quer dizer, assim, você encontra nos céticos antigos uma série de argumentos para duvidar da existência de Deus. Se realmente existem deuses ou um Deus só, e qual é a relação de Deus ou dos deuses com a humanidade. Né? Deus se preocupa com os seres humanos, como dizem os estoicos, o Deus não tem a preocupação nenhuma com os seres humanos, como dizem os epicuristas. Por quê? Porque Deus é um ser feliz, a vida humana é uma miséria, e se os deuses se preocupassem por nós, eles não seriam felizes. Então, para a gente manter a felicidade divina, a gente é levado a supor que os deuses não estão nem aí com a gente. Né? Opinião bem razoável, num certo sentido. Mas que filósofo estaria, tirando os epicuristas, que filósofos estariam dispostos a abrir mão da ideia de que Deus é providente e se preocupa com os seres humanos? Né? Então, na antiguidade, existia uma série de argumentos discutindo explicitamente a ideia de Deus, o conhecimento de Deus, a natureza de Deus. E o Descartes simplesmente ignora essas dúvidas. Né? E aqui, de fato, aparece um pouco a consideração, né, sobre o conhecimento da existência de Deus, e o que ele diz é que, nesse momento, não é necessário, não há uma demonstração. A demonstração mostra a necessidade da conclusão, e, nesse momento, não há como estabelecer isso. Né? Então, rapidamente, ele passa pela questão de Deus, eu insisto, sem duvidar propriamente da existência de Deus. A única coisa que ele diz é que nós não podemos afirmar nesse momento esse Deus, porque nada exige isso. Não há, nesse momento, uma demonstração da existência de alguma divindade. Né? E, então, ele passa para o seu segundo assunto aqui no parágrafo 4. Eu, então, pelo menos, não serei alguma coisa? Veja, agora então ele passou da consideração de um ser divino para um ser humano. Eu, né? Por exemplo, eu não tenho que existir. Né? Então, se a gente for pensar naquele esquema de argumento e contra-argumento, né? Bom, eu tenho que concluir que eu não sei nada. Não, talvez eu possa saber que deuses existem, ou que um Deus existe. Não, isso eu não posso saber nesse momento. Então, eu existo, mas... E aí, então, vem a nova contraposição. Vocês percebem que o texto vai jogando possíveis verdades e recusando possíveis verdades, argumentando e contra-argumentando. Então, agora vem a contra-argumentação. Será que eu existo? Talvez não, veja. Mas já neguei que tivesse qualquer sentido, não tem os sentidos externos, audição, tato, olfato, né? Que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo, claro. Porque se eu sou capaz de ver é porque eu tenho olho. Se eu sou capaz de sentir cheiro é porque eu tenho um nariz. Se eu sou capaz de, né, ter o paladar é porque não peguei a Covid. Claro, porque quem pega a Covid fica sem paladar. Mas eu preciso da língua, né, das papilas gustativas. Né? Então, se pode não existir corpo nenhum, e se não, o meu corpo não existe, porque, né, porque o meu corpo é um corpo entre outros corpos, como é que eu posso dizer que eu exista? Não é isso? Parece que a minha própria existência foi posta em dúvida. Parece, porque vejam como continua. Hesito, no entanto. Então, se vem um no entanto, agora ele vai argumentar a favor da existência dele. Né? Hesito, no entanto,
Pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Veja, será que para negar a minha existência, dizer que o meu corpo pode não existir, que é falsa a afirmação de que meu corpo existe, será que o eu se identifica de tal maneira ao corpo? Será que o pronome eu não se refere a outra coisa que não o corpo? Descartes está hesitando, né? Está hesitando nesse momento. Ele ainda não está afirmando, né? Ele está argumentando e contra-argumentando porque ele está examinando, ele está investigando se a existência dele é necessária. Nós já vimos que a existência de Deus não é necessária e, portanto, nesse momento ele não pode afirmar isso, porque ele só vai afirmar coisas quando ele está absolutamente certo, quando não há nenhuma dúvida a respeito dessa coisa. Nesse momento ele poderá, então, afirmar, se houver algo, né, indubitável e absolutamente certo, então ele poderá afirmar que esse algo é verdadeiro. Frase seguinte, mas, portanto, vem a contra-argumentação. Mas talvez você não exista mesmo, talvez o pronome eu se refira necessariamente a um corpo, ou exija, né, a existência de algo corpóreo, e se pode ser que o meu corpo não exista, então pode ser que eu não exista, né? Então, mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que eu não existia, tá certo? Então, tudo que pertencia ao mundo não existia, né? Pelo menos suspendeu o juízo, ou não pode saber nada, ou ele tomou a decisão de considerar tudo isso falso. Bom, eu faço parte do mundo, e se o mundo não existe, eu também não existo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é uma passagem curiosa, porque ele fala assim, eu me persuadi que não havia céu, nem terra, nem nenhum corpo, também não existia nenhum espírito. Então, quer dizer, não se trata apenas de me perguntar se eu não, não existo, mas aqui entra também um outro tipo de consideração que não apareceu explicitamente na primeira meditação, que é a dúvida a respeito dos espíritos, né? Das mentes dos seres humanos, né? No latim, né, aparece assim, ó, mas já me persuadi de que não há no mundo totalmente nada, nenhum céu, nenhuma terra, nenhuma mente, nenhum corpo. Ora, aparece aqui a palavra mente, né, no francês esprit, espíritos, algo aparentemente, ou pelo menos possivelmente, não corpóreo, né? Mas não houve, assim como não houve explicitamente nenhuma dúvida a respeito dos deuses, ou de Deus, ou da ideia de Deus, né? Aqui também entra de maneira sorrateira, subreptícia, a ideia de que pode não existir outras mentes no mundo, outros espíritos, algo que talvez seja diferente do corpo, né? Então, esse é um tema que a filosofia do século XX discutiu muito. Eu posso conhecer a mente das outras pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, pensa um jogador de futebol, um atacante, leva uma falta terrível, ele cai gritando de dor, vem o juiz dá um cartão amarelo no defensor, aí ele levanta e sai rindo, entendeu? Ele estava com dor ou não estava com dor? O que se passa na mente dessa outra pessoa? Como é que a gente fica conhecendo não só o que se passa na mente das outras pessoas, mas mesmo se existem outras mentes? Ora, essa dúvida não foi discutida na primeira meditação. Mais uma vez, os céticos antigos tinham alguns argumentos que iam nessa direção, em particular no sexto empírico, né? Que o Descartes conhecia. E ele conhecia alguns céticos modernos, como Montaigne e Lamarck Levayer, que retomavam os argumentos dos antigos, né? O Pascal vem depois contra o Descartes retomar argumentos que estão no Montaigne e que vão justamente nessa direção de discutir explicitamente que argumentos existem para que a gente possa questionar o conhecimento e a existência de mentes, né?
Mais uma vez, o Descartes fala que ele duvida de todas as coisas e principalmente das coisas corpóreas, né? Eu estou sugerindo que ele tem razão ao dizer que a primeira meditação foi basicamente uma dúvida sobre as coisas corpóreas. Em certo sentido, agora ele está discutindo, mas essas dúvidas vão se aplicar às mentes também, né? Às mentes das outras pessoas. Bom, se eu conheço a mente das outras pessoas por meio do corpo delas, porque não existe telepatia, né? Ninguém tem, uma mente não tem acesso direto a outra mente, quer dizer, eu vou saber se outra pessoa está triste ou alegre, com dor ou sem dor, com fome ou sem fome, querendo sair de férias ou querendo ficar em casa, pelo que pelo que elas dizem, pelo comportamento delas, pela expressão delas, né? E se não tem corpo, como é que eu vou saber alguma coisa sobre outra mente ou até mesmo sobre o que se existe uma mente e não se trata apenas de um robô, por exemplo, né? Então, vem aparece aqui um outro tipo de dúvida que é escamoteado. Bom, no caso dos outros, pode ser que eu não saiba mesmo. O Descartes não está dizendo isso, né? Mas ele tá implícito. Ele retoma um pouco essa questão mais adiante. Ele nunca trata desse problema de maneira longa e importante. A gente tem esses fiapos aqui e ali, né? Essas passagens muito breves e rápidas, que mostram que ele não estava totalmente alheio a esse problema, mas é isso, ele não estava interessado, ele não fez de fato uma dúvida sobre o conhecimento e a existência das outras mentes. Mas o que eu estou chamando a atenção é o domínio do mental parece não ter sido posto explicitamente em dúvida pelo Descartes, né? No caso dos outros, nesse momento, é como no caso de Deus. Não posso afirmar a existência de mentes ou de espíritos, né? Aí vem a resposta do Descartes a essa contra-argumentação. E aqui ele vai estabelecer a primeira verdade, então, né? Certamente não, certamente. Veja, então aqui agora é a certeza, em primeiro lugar. No primeiro momento, ele vai estar certo de que ele existe. Por quê? Certamente não, eu existia, sem dúvida, se é que eu me persuadi ou apenas pensei alguma coisa, né? Então, o fato de pensar alguma coisa traz a certeza da existência de quem pensa. Quer dizer, se eu pensei, então eu existi, né? Aqui é o famoso penso, logo existo. Não é essa a formulação que aparece na meditação, eu já vou retomar e vou comentar um pouco mais extensamente, provavelmente na próxima aula. Estou vendo que o tempo já está ficando muito longo, talvez valha a pena eu me apressar um pouco, que ainda vou retomar alguns aspectos aqui, né? Porque aqui não se trata de uma inferência. O penso, logo existo é uma inferência, né? Penso, logo existo. Ora, eu penso, portanto, eu existo. Então, o estabelecimento da minha existência é feita por meio de um silogismo, de um raciocínio com premissas e conclusão. Nós vamos ver que aqui não se trata exatamente disso, né? Mas a ideia, então, é essa, né? Eu tenho uma certeza. E aí vem uma nova contra-argumentação para resistir a essa certeza. Mas, né, há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Eu posso estar certo disso mesmo? Será que isso não é duvidoso? Eu não posso aplicar a dúvida à minha própria existência? Uma existência, como a gente viu, que não depende da existência do corpo, porque eu supus que eu não tenho corpo. O pronome eu não se refere a um corpo, mas talvez se refira a outra coisa. Sim, é certo que se refere a outra coisa, porque se eu pensei, eu tenho que existir, né? O Malebranche fala assim, o nada não tem propriedades. Se alguma coisa tem a propriedade de pensar, essa coisa tem que existir, não pode ser um nada, tem que ser algo, né? O Descartes não está argumentando dessa maneira, né? Não está usando nem um silogismo, uma inferência, e nem essa tese sobre metafísica de que o nada não tem propriedades, embora, no fundo, obviamente, isso está por trás, né?
Bom, será que tem um gênio maligno me enganando? Quer dizer, agora eu estou certo de que eu existo e, na verdade, essa é uma ideia falsa que ele colocou na minha cabeça? Bom, e aí vem o Descartes. Da própria dúvida eu vou extrair a minha certeza, veja, porque ele fala assim, não há pois. Agora não é um mais, um mas, um no entanto, né? Um entretanto, um contudo. Agora o que a gente tem é um pois, então é uma conclusiva. O pois introduz uma frase conclusiva. Então não há, pois, dúvida alguma de que sou. Veja, aqui ele usa o verbo ser, ele não usa o verbo existir, eu vou comentar isso mais para frente. Não há dúvida nenhuma que eu sou, pois. Né? O pois aqui indica, então, da dúvida do fato de que eu sou capaz de pensar. Né? Eu estou certo da minha existência. Não, mas eu não posso duvidar da minha existência, por exemplo, usando essa dúvida mais radical e mais forte do gênio maligno. Bom, mas se existe um gênio maligno me enganando, há um eu, né, que está sendo enganado. Um eu que não é corpo, ou que pelo menos pode não ter corpo, ou que para existir não precisa necessariamente ter um corpo, mas para ser enganado ele precisa existir. Mais uma vez, ser enganado é uma propriedade, né? O nada não tem propriedades, então se alguém é enganado, né? O nada não pode ser enganado, alguma coisa tem que existir para ser enganada. Não há, pois, dúvida alguma de que sou se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar ser alguma coisa. Então, eu vou repetir aqui para vocês verem quantos pronomes da primeira pessoa do singular aparecem nessa frase. Eu já dei uma ênfase, mas eu vou ler de novo. Né? Não há, pois, dúvida alguma de que eu sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Né? Então, enquanto eu penso em mim mesmo, eu estou absolutamente certo da minha existência, e agora, então, ela é indubitável, e ele vai, então, dar um passo adiante e afirmar a verdade dessa crença. De sorte que, de modo que, né? Após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição, e aí vem em itálico, porque é uma proposição, é uma frase afirmativa, né, declarativa. Eu sou, eu existo. É necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, se eu deixar de pensar, pode ser que eu deixe de existir, mas tão logo eu volte a pensar, eu estou seguro de que eu estou existindo. Né? E mais, ela é necessariamente verdadeira. Veja a ideia de necessidade. Não é necessário que Deus exista nesse momento, nada obriga a supor, a afirmar a sua existência, mas no caso da minha, de outras pessoas não, de outras mentes pode ser que ninguém exista. Pode ser que eu esteja sozinho no mundo, é o problema do solipsismo. A única mente que existe é a minha. Pelo menos até esse momento é a única coisa que se pode afirmar. Mas veja, o que é importante aqui também é a ideia de necessariamente verdadeiro. Descartes pretende trazer demonstrações, né, que não deixam margem a nenhuma dúvida. Essas demonstrações não devem ser entendidas, como eu já sugeri, na forma de silogismos, né, com premissas e conclusão. Né? E o que ele prova não é como assim, penso, logo existo. Ele não está provando apenas a sua existência. A frase é totalmente diferente. A frase é eu sou, eu existo. Então, ele está provando o ser dele e a existência dele. Eu vou voltar a isso mais para frente. Eu já falei bastante por uma única aula. Eu vou parar por aqui e depois eu vou retomar que ainda há muitas coisas a serem comentadas a respeito dessa proposição que ele pretende agora ter estabelecido como uma verdade necessária. É isso aí, até a próxima aula.